E aí, amigos e amigas do Barça Roy, sejam bem-vindos a mais um vídeo, onde hoje eu acho que todo mundo deve estar super feliz, super contente, porque o Barça hoje deu uma verdadeira lição de futebol, principalmente no segundo tempo. Agora vamos falar um pouco de tudo, mas eu quero, acima de tudo, que o pessoal clique no botão de curtir, que nos apoie, como vocês sempre fazem. Como o jogo de hoje, uma loucura, com todos que participaram e apoiaram. Então, sem mais delongas, vamos começar a revisar um pouco como foi esse verdadeiro jogão, esse Barça 7, olha só, Barça 7 Newcastle 2, uma eliminatória, que terminou com um 8-3 no agregado. Sinceramente, eu não esperava, mas o Barça no segundo tempo deste jogo de volta fez o que precisava. Que todo mundo também, claro, deixe seus comentários de felicidade no chat. Vamos para o vídeo. E bom, eu gostaria de começar falando sobre Hansi Flick, porque eu acho que o intervalo foi totalmente fundamental. Não é preciso ser muito esperto para dizer, mas isso foi fundamental, pois algo deve ter ocorrido ali. Uma conversa técnica na qual Flick mudou completamente a mentalidade de todos os jogadores. Ou seja, o Barça chegou, é claro, com uma vantagem de 3-2 graças ao gol de Lamine Yamal. Mas eu acho que também Flick, vendo que estava sendo um pouco superado pelo Newcastle, porque é assim, o primeiro tempo, pelo menos eu me lembro que saí bem, com um, não sei, não com um. O clima não era o mais propício, nem de longe de uma noite à altura, não é? Então, acho que o Barça, foi superado por um Newcastle que pressionava muito forte lá na frente. A verdade é que nos fez sofrer muito. A lesão de Eric Garcia fez Ronald Araújo entrar, e no início eu percebi que ele estava um pouco nervoso. Parece que eles também cresceram um pouco, aproveitaram esses nervos, inclusive do Araújo. E já te digo, ou seja, quase que o Newcastle vai vencendo, até mesmo no intervalo, embora eu tenha que dizer que o Barça teve uma ou outra chance, mas também não pressionou, não aproveitou. Então, de modo geral, tenho que dizer principalmente que o Barça foi muito mal no primeiro tempo, apesar de ter ido para o intervalo vencendo por 3-2, mas muito bem, né? De uma forma excelente, que soube aproveitar suas armas no segundo tempo. Pontos-chave que eu tenho que destacar, eu diria que o primeiro é o Lamine Yamal, e é verdade que foi o Rafinha quem levou o prêmio de MVP, mas a figura do Lamine Yamal. Primeiro, aos 18 anos, assumir a responsabilidade de pegar a bola e dizer, eu vou bater esse pênalti antes do intervalo com o placar em 2-2. Situações complicadas que ele sabe lidar perfeitamente, porque apesar de ter 18 anos, como eu disse, parece que tem 38, então Lamine Yamal, mais um dia, assumindo a responsabilidade no Barça. Mas não só pelo gol, pelo pênalti, longe disso, também porque durante o jogo, toda vez que apareceu, deixou algum brilho. Alguns vão preferir o jogo do Rafinha, mas para mim tanto faz. Não é sobre isso e sim sobre o que o Lamine Yamal está trazendo agora para o Barça. Ou seja, em assistências, gols e também em relação ao adversário. Vejam esta imagem, por exemplo, ele está cercado por 3 jogadores. Ele sai ileso, aliás, nessa jogada ele também sai ileso na partida. E eu acho que o Lamine, bom, está abençoado. Ele está em um momento realmente bom, contribuindo, como eu disse, com gols, com assistências, e claro, não sou eu que vou descobrir o Lamine Yamal hoje, de jeito nenhum, não. Este 7-2, ele já deu algumas assistências também. Eu acho que deveríamos valorizar mais o papel do Lamine Yamal no Barça. Tiro o chapéu novamente. Ele não vai parar, ao menos é o que penso. Tomara que ele continue nos surpreendendo, pois o que o Lamine faz não faz sentido, ainda mais pela idade dele. Como eu disse, assumindo a responsabilidade em uma noite tão importante, com o Camp Nou uma verdadeira loucura. Vou citar o Rafinha também e me incluir entre esses dois craques, não entre o Lamine e o Rafinha que considero os principais. Com uns 40 a 50% foram eles que literalmente destruíram esse Newcastle. Um Newcastle do qual também vamos falar agora, claro, ao qual eu vou aplaudir. Olha, eu vou aplaudir, porque eu acho que é um time que mereceu até um pouco mais. Ou seja, talvez não merecesse sair com um 8-3. Eles tentaram de todas as formas pela esquerda e direita. Gostei muito do Gordon, do Elanga, mas agora vou falar sobre o Rafinha. Porque muitas vezes, veja, agora falando não do Elanga ou do Gordon, que são ótimos jogadores, mas e o Rafinha que temos em casa? Ou seja, vamos valorizar o jogo, vamos valorizar a alma, vamos valorizar tudo o que o Rafinha faz pelo Barça. Vamos dar valor a isso. Por que digo isso? Porque falei para o Adri no intervalo sobre esse jogador. Quer dizer, o que o Rafinha fez não faz sentido. O Barça, principalmente no primeiro tempo, que foi onde mais deu para ver,
Porque, claro, o Barça precisava passar um pouco por cima do Newcastle em momentos complicados em que o Barça estava sofrendo. E vimos um Rafinha que pressionou com 1-1 e pressionou com 7-2 no placar, com 7-2 a favor. Ou seja, Rafinha está agora mesmo em um nível físico e mental acima de qualquer outro jogador. E eu não diria só do Barça, mas também de muitos times importantes da Europa. Ou seja, esse cara, veja só, a gente tem falado também, claro, do que gera o Lamine. Mas o que o Rafinha faz? Ou seja, é contagiante. Estou te falando de verdade, eu acho que é contagiante porque ele está contagiando os companheiros dele. Do que deve ser um jogador do Barça. Ou seja, esse lema de mais que um clube. Isso o Rafinha carrega aqui no peito. O Rafinha carrega aqui. Estou te falando de verdade. Ou seja, essa entrega, essa alma, essa coragem, essa sede. Está sempre com vontade de mais e isso, como eu disse, contagia os seus companheiros. Portanto, o MVP de hoje, que foi Rafinha, para mim merece o máximo respeito. Se não tivéssemos um Rafinha no time, teríamos que inventá-lo. Essa é a minha frase, acho que é isso. E claro, precisamos falar hoje sobre Fermín López, outro jogador que me surpreendeu. Estou falando do Fermín também. Poderia falar, claro, de Robert Lewandowski, poderia falar de Gerard Martin, que é outro jogador que realmente me impressionou a partida que fez o Gerard Martin. Eu diria que até gostei mais do que do Kubar, sim, que normalmente gosto mais do Pau, mas hoje o Gerard Martin me pareceu incrível. Com esse passe também que quebrou, bom, ia dizer metade do Newcastle, mas quebrou o time inteiro. Quer dizer, houve momentos em que o Gerard Martin realmente lembrou o Gerard Maldini. Quer dizer, uma loucura saindo com a bola, o quanto ele é inteligente, rápido, esteve muito bem. Mas falando um pouco sobre Fermín, falando um pouco sobre Robert Lewandowski, porque o Fermín justamente é um desses jogadores. Ele contagia, como falávamos antes sobre Rafinha, ou seja, é um jogador super contagiante quando o Barça precisa dele. Aí está, com gols, com assistências, com bom jogo, com pressão, porque é igual ao Rafinha também. Ou seja, Fermín é desses jogadores que terminou com o 7-2, não sei se ainda estava em campo, 7-2, 6-2. Pressionando e mais e mais e mais. Isso é o que faz um time ser competitivo, que vá pra cima de tudo. Eu não sei se o Barça vai ganhar a Champions, isso ninguém sabe, mas esse Barça com essa fome, sim, disputa tudo. Olha, o Atlético de Madrid pode pegar a gente agora, quando a gente se encontrar nas quartas de final, e pode até dar uma surra na gente, mas é essa postura que a gente tem que mostrar. Esse Barça é o que a gente tem que ver, e eu estou muito contente com todos os jogadores, claro, me dói muito a lesão do Eric Garcia, me dói muito a lesão do próprio Joan Garcia também. Mas o que vimos, bom, eu quis destacar... Melhor dizendo, Lamine, Rafinha, Fermín, Lewandowski, que também dissemos que precisava dos melhores e claro, isso cai como uma luva para ele. Mas acima de tudo, o que destaco é o time, o Barça, o conjunto que disse no intervalo, vamos ganhar essa partida. Não vou embora, pois toda a minha gente está lá, com mais de 60 mil pessoas hoje no Camp Nou, algo incrível pelo apoio da torcida. E o time merecia essa vitória, e o Barça merecia essa vitória, e a torcida merecia, nós também merecíamos aproveitar uma noite mágica de futebol. Então, pessoal, deixa um like aí, de verdade, arrebenta no like. Pelo quanto nós, culés, estamos felizes de que hoje o Barça tenha vencido por 7-2, um agregado de 8-3 e estamos nas quartas de final, vamos enfrentar o Atlético de Madrid. Barça, ontem Barça, hoje Barça, sempre mais do que nunca Barça, eu te amo de verdade, eu te adoro Barça.